Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 10 de maio de 2026, a edição de número 1331 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo, 10 horas, 2 minutos. Em Lisboa, 14 horas, 2 minutos. E hoje é Dia das Mães aqui no Brasil. A todas as mamães, o nosso amor e carinho. E no programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Castro Verde. E, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui com a gente no Navegar é Preciso. Parabéns a todas as mamães aqui do Brasil também, hoje Dia das Mães. E vamos receber o bom dia dele, mesmo neste domingo chuvoso, com frio, o bom dia acalorado dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço, bom dia a todos os internautas. Feliz Dia das Mães a todos. E vamos lá de notícias Lusanet. Em São Paulo, 10 horas e 4 minutos. Em Lisboa, 14 horas 4 minutos. Governo deve levar ao parlamento proposta revista da reforma laboral. Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho, disse na última sexta-feira em Torres Vedras que é sua intenção levar ao parlamento a proposta revista na concertação social da reforma da legislação laboral, mas a decisão vai ser tomada pelo governo em Conselho de Ministros. A proposta inicial não é com certeza, porque nós, durante todo este tempo, recebemos contributos muito valiosos e, portanto, aqueles que considerarmos que efetivamente têm merecimento serão incorporados naquilo que era o texto do anteprojeto inicial, mas será o Conselho de Ministros a decidir, afirmou Maria do Rosário Palma Ramalho à agência Lusa. Questionada sobre os acordos partidários a estabelecer para viabilizar a proposta de lei, a governante respondeu: o governo é de concertação, concertou durante 9 meses e já concertou também no parlamento muitos diplomas, vai também negociar este. A ministra do Trabalho e da Solidariedade Social falava à margem do Dia Nacional da Segurança Social, assinalado em Torres Vedras. As negociações sobre a reforma laboral terminaram na última quinta-feira
sem acordo entre o governo e os parceiros sociais, e a ministra anunciou que o executivo quer levar uma iniciativa ao parlamento. Navegar é preciso. Casas a sul do Tejo valorizam 30% no primeiro trimestre. Os preços das casas na margem sul do Tejo estão a escalar. O aumento da procura nestes concelhos, onde o custo de habitação ainda se apresenta apelativo, começa a pressionar o valor dos imóveis. No primeiro trimestre deste ano, vários municípios dessa zona metropolitana de Lisboa apresentaram crescimentos homólogos superiores a 30%, é o que revela a Confidential Imobiliário. De acordo com a empresa de consultoria, foi a Moita que registrou o maior aumento de preços da habitação na margem sul. Neste concelho, verificou-se uma subida de 35,6% no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período de 2025. No Barreiro e Seixal, a valorização dos imóveis residenciais atingiu os 31%. Alcochete registrou um aumento homólogo de 21,7%, Almada de 20,2% e Montijo 17,4%. Neste quadro, metade dos concelhos da margem sul está agora a transacionar o metro quadrado acima dos 3 mil euros, diz a consultora especializada em dados estatísticos do setor imobiliário. Em Almada, o metro quadrado atingiu um valor médio de venda de 3.502 euros no trimestre em análise. Pela primeira vez, o preço do metro quadrado no Barreiro e no Seixal superou a fasquia dos 3 mil euros. Os dados da Confidencial Imobiliário, que tem por base índices de preços residenciais apurados por concelho, revelam que o preço do metro quadrado na Moita, Alcochete e Montijo vale agora entre 2.424 euros e 2.877 euros. É uma evolução expressiva face a anos recentes. Ainda em 2024, os valores oscilavam entre cerca de 1.700 na Moita e 2.500 euros em Almada. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10 horas e 8 minutos. No Porto, 14 horas 8 minutos. Câmara do Porto vai colocar em asta pública imóveis que eram destinados a mesquitas. A Câmara do Porto vai colocar em asta pública os 2 imóveis que o anterior executivo de Rui Moreira adquiriu para ceder os direitos de superfície a 2 associações para a construção de mesquitas. Numa nota enviada à agência Lusa, o presidente da autarquia, Pedro Duarte, explicou que o município está a preparar a alienação desses 2 edifícios devolutos em asta pública, o que não impede que as respectivas comunidades religiosas possam adquirir estes terrenos e dá igual possibilidade a outras entidades que possam demonstrar também interesse nos mesmos. Trata-se de um imóvel devoluto na Rua do Pinheiro Grande, em Campanha, que estava destinada para o Centro Cultural Islâmico do Porto, e de outro devoluto na Rua da Porta do Sol, União de Freguesias do Centro Histórico, para a Associação Comunidade de Bangladesh do Porto. Assegurando que a construção de mesquitas na cidade do Porto não é uma prioridade para o seu executivo, Pedro Duarte reiterou que não irá ceder terrenos para esse fim. O nosso programa para a cidade dá prioridade a outras soluções para a utilização dos terrenos municipais, nomeadamente através da criação de mais espaços de usufruto público e habitação acessível. Navegar é preciso. Farioli comenta a cobiça From Road e não promete muitas mudanças. Queremos 2 vitórias. Faltam 2 jogos para o Porto poder igualar o recorde de pontos na Liga, que já lhe pertence, 91 pontos. Ambicionam isso?
Há 2 jogos para jogar e o desejo máximo para tentar o melhor possível. Para chegar a esse número de pontos, precisamos de 2 vitórias e vamos tentar isso, comentou Farioli. Froholt tem bastante mercado. Com que feeling está em relação à vontade dele em continuar no Porto? Antes de mais, o critério que lhe tem de ser dado pelo nível de atenção que ele tem tido é devido à consistência das performances que tem tido ao longo de toda esta temporada, desde que chegou até agora. Mas também há a destacar a maturidade dele, que cresceu até este momento. O que diz muito sobre o jogador. Não é certamente o único jogador que evoluiu ao longo desta temporada, mas creio que as palavras dele depois do jogo contra o Alverca foram muito claras a respeito de onde ele quer jogar na próxima temporada, de como se sente aqui no Porto. Do outro lado, há também um claro desejo de seguir o rumo certo e de manter os nossos melhores jogadores conosco. Já falamos muitas vezes sobre a temporada de reconstrução, e já tivemos um momento fantástico de celebração, mas na nossa mente agora estão apenas os 2 jogos que estão por disputar. Já tivemos algum tempo de descanso e para absorver tudo o que aconteceu. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10h12. E em Castro Verde, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14h12. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. Atenção, hein? Você que adquiriu os convites, acontece hoje no Arouca São Paulo Clube, o almoço em comemoração ao Dia das Mães e em homenagem à Rainha Santa Mafalda. Com a missa às 11h e o almoço a partir dos 12h. No cardápio, bacalhau cozido, bacalhau amarauquense, entre outras opções. Já na parte artística, a apresentação do Rancho Folclórico Arouca São Paulo Clube. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp do Arouca no número DDD 11 92049 3070. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupoluzanet@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Chega ao final Notícias Luzanet, mas vamos navegar até as 11 da manhã ainda com muita informação no turismo. Iremos falar do Conselho de Castro Verde, na história dos castelos portugueses. Hoje o primeiro capítulo do Castelo de Pombal. Nos descontos tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé, que perdeu ontem a primeira partida na Série D. Mas agora é hora de música, a maravilhosa música portuguesa. É claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta, ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, Dia das Mães, para todas as mamães do Brasil e do mundo, e também na sexta-feira, dia 15, fazendo aniversário, o Gustavo, filho do Nelson. Parabéns para ele, muitas felicidades e saúde sempre. Não é isso, Nelson? Beijão pro meu filho querido, muitas felicidades, parabéns. É isso aí. E para você aí do outro lado também, tá aniversariando essa semana, um grande abraço, muitas felicidades, saúde sempre para você, porque todos nós vamos ouvir agora com o grupo Entre Vozes, Fadinho do Bacalhau. Vamos lá. Amigos deste povo, até com espinhas e pele, marchava com couves, com alho e com ovo. Agora subiu de posto, está pela hora da morte. Quem quiser saber-lhe o gosto, vai pagar com juros
e tem muita sorte. Ai, que saudades do meu bacalhau, das pataniscas, das postas na brasa, com cebolinhas e com colorau, com feijão frado à moda da casa. Ai, pastelinhos, onde é que eles estão? Meia desfeita, quando é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Quando fores à mercearia, não compres por lebregar. Se é a própria, é porcaria, é ola no tacho e não sai parar. O que é preciso é malta, exigir de muitos modos, que se acabe com a falta e haja bacalhau com todos para todos. Ai, que saudades do meu bacalhau, das pataniscas, das postas na brasa, com cebolinhas e com colorau, com feijão frado à moda de casa. Ai, pastelinhos, onde é que eles estão? Meia desfeita, quando é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Meia desfeita, quando é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos até a vila de Castro Verde. Localizada no distrito de Beja, o concelho de Castro Verde está situado no coração do Campo Branco, por entre as planícies do Alentejo que encostam à Serra do Caldeirão, com uma área de 567 km², distribuídas por 5 freguesias. É limitado a norte pelos concelhos de Beja e Aljustrel, a sul pelo concelho de Almodóvar, a leste pelo concelho de Mértola e a oeste pelo concelho de Ourique. A região de Castro Verde está fortemente ligada ao processo de formação de Portugal e ao fundador, a lendária Batalha de Ourique, em que Afonso I derrota 5 reis mouros, tem como pano de fundo o sítio de São Pedro das Cabeças, localizado a cerca de 4 quilômetros de Castro Verde. O concelho de Castro Verde tem um período histórico que medeia o século XVI e o século XIX, um tempo de assinalável riqueza econômica. Mas é só em 24 de outubro de 1855, no âmbito da reforma administrativa de Rodrigo da Fonseca Magalhães, ministro do reino de Dom Pedro V,
é que Castro Verde assume a sua estrutura administrativa definitiva. Nelson, já chegamos lá no distrito de Beja. Como é que fizemos para adentrar Castro Verde? Os principais acessos são pelas estradas, especialmente a Nacional 123, que passa por Ourique. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? A nível de lazer, destacamos o Parque da Liberdade, com quadras polidesportivas e de tênis, além das piscinas municipais. Já a nível de patrimônio histórico, destaque para os castelos do Vale de Mértola, das Juntas e o das Amendoeiras. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Castro Verde, hein? Destacamos as mantas e meias de lã e as miniaturas em madeira. E o que temos de festas e eventos, Lourenço? Os destaques são a Feira de São Sebastião, a 20 de janeiro, o Festival da Primavera, no final de abril, e a famosa Feira de Castro, no terceiro fim de semana de outubro. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Abler Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Castro Verde. Os destaques ficam por conta das queijadas de requeijão e dos folhados de gila. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Castro Verde pode consultar que site, hein? É só ir lá no site da Câmara Municipal de Castro Verde e o endereço eletrônico é o www.cm-castroverde.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Castro Verde. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, minha gente. Depois de visitarmos Castro Verde, vamos continuar aqui no Redescobrindo a Comunidade, falando agora da história de Portugal. Vamos falar um novo castelo hoje, Lourenço. hoje o primeiro capítulo do Castelo de Pombal. Castelo de Pombal, que localiza-se na freguesia, cidade e município de Pombal, lá no distrito de Leiria, em Portugal. Gualdim Paz, mestre da Ordem do Templo, reconhecendo a necessidade de consolidar as fronteiras e simultaneamente promover a fixação da população, concede foral a Ega em 1131, depois a Redinha em 1159 e a Pombal em 1174, renovado posteriormente no ano de 1176. A acrescentar aos dois forais, Dom Gualdim Paz concede também a Pombal, em 1181, uma carta de privilégios. Em 1509, Dom Manuel passou por Pombal. Admirado com a povoação, ordenou a recuperação do castelo, ficando o seu interior a servir de residência ao alcaide-mor da vila, os Sousa Ribeiro, ascendentes dos condes de Castelo Melhor, e ordenou a abertura de uma porta voltada para a vila. Por cima dessa porta foram colocadas as armas da vila de Pombal, a qual revogou antigos privilégios, concedendo-lhe foral novo datado de 1º de junho de 1512. Deve-se ao Marquês de Pombal, que ali viveu entre 1777 e 1782, a ordenação da parte baixa da vila. Então mandou construir, na Praça Velha, a cadeia no sítio do antigo Pelourinho e o celeiro no lado oposto. Na última década do século XVIII, a estrada real foi desviada para dentro de Pombal
e foi construída uma ponte sobre o rio Arunca, numa obra dirigida pelo coronel engenheiro Joaquim de Oliveira, que também abriu uma alameda arborizada até a frente do Emporão, dando à vila e a toda a região um novo incremento. Estas condições excelentes para o desenvolvimento da região serão travadas pelas invasões francesas. Em 1811, as tropas comandadas pelo general Massena saquearam e incendiaram toda a povoação, circunstância que feriu a antiga pujança completada pela montada ocorrida em 1833, quando a cólera morbus transformou Pombal numa localidade abandonada. A primitiva ocupação humana de seu sítio remonta a uma fortificação romana posteriormente ocupada por muçulmanos, conforme testemunhos arqueológicos recuperados no morro do castelo. Há que considerar ainda a tradição local, que refere ter sido a primitiva igreja de São Pedro, hoje demolida, erguida pelos godos. Em 1128, o castelo de Pombal foi doado à Ordem do Templo, a quem Afonso Henriques atribuiu a defesa da cidade de Coimbra, então capital do reino. Esta doação prova que a localidade já tinha, por essa altura, um valor militar elevado, provavelmente por ter sido um ponto fortificado nos séculos imediatamente anteriores, em que esta parcela de território havia sido disputada por cristãos e muçulmanos. Olha aí que legal, então, o primeiro capítulo do Castelo de Pombal, que tá lá que nem um brinco, né? Bonitinho, parece aqueles castelos feitos de Lego, né? Muito bonito ali no topo da montanha, olhando ali para os 360 graus, belíssimo Castelo de Pombal. Semana que vem tem mais história de Portugal, tem mais Castelo de Pombal, Lourenço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lindo hino ao fundo anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Enquanto aguardamos o contato do Emílio, vamos dar um bom dia para ele, Camões. Bom dia, Camões! Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson. Bom dia, pessoal. Bom dia, Camões! Já já o Emílio vem com a gente, mas enquanto isso, Camões, vamos começar a falar aqui da epopeia do Braga, que acabou, né, o Camões, a expulsão relâmpago lá no jogo contra o Freiburg na Alemanha. Eu acho que determinou a derrota do Braga, né, Camões? Eu falei com o Emílio fora do ar porque aquele pênalti em Braga ia fazer falta. Você falou mesmo. Bom dia, Emílio! Bom dia, Nelson, Lourenço, Camões, internautas, bom dia a todos. E aí, Emílio, você também acha que a expulsão no começo do jogo foi determinante para a derrota do Braga? Para mim foi o fator decisivo. O pênalti realmente poderia ter dado outra sobrevida para o Braga, mas aquela expulsão... E o problema é que o lance foi muito rápido, não deu tempo do jogador pensar. Pois é. Deixa eu fazer o gol, faço o pênalti. No instinto ele fez o pênalti, eu acho que talvez eu me arrependeria, mas também faria... Aliás, no instinto ele segurou o atacante, eu acho que eu também teria segurado, mas depois teria me arrependido. Não tem jeito, porque a gente tá ali no sofá vendo o jogo é uma coisa, mas lá dentro a história é outra, né? Então o jogador do Braga, começo do jogo e tal,
ele não, sabe, não pensou duas vezes, acabou fazendo, foi expulso corretamente. E aí, logo depois, saiu o gol do Freiburg, meio sem querer, né? Aí Aí a água foi desandou. Freiburg fez 1-0 aos 19, fez 2-0 aos 41. O Braga, mesmo assim, no segundo tempo, voltou como se tivesse com 11 jogadores pressionando. E no momento que o Braga mais pressionava, eles fizeram o terceiro gol. Aliás, antes, no último minuto do primeiro tempo, o tal de Vitor Gomes entrou na área, driblou o goleiro, conseguiu chutar na trave, a bola voltou para o atacante do Braga, aí a zaga alemã tirou, e aí, como eu disse, no segundo tempo, quando o Braga mais pressionava, mais merecia o gol, eles fizeram o terceiro, depois o Braga descontou, mas aí já era tarde. Sim, mas no finalzinho do jogo ainda teve a bola do jogo, não, Emílio? Foi. Exatamente, Braga. Olha, o Braga está de parabéns, viu? Foi guerreiro até o fim, poderia ter passado, mas infelizmente não deu. E o goleiro do Braga, que goleiro, hein? Um belo de um goleiro esse acho que ele é ucraniano, né? Belíssimo goleiro, o tcheco, ele é tcheco. Belo goleiro. Viu? Ele é muito bom, mas ele às vezes dá umas titubeadas, viu? Mas realmente no contexto total da participação do Braga, a gente pode imputar a ele grande parte dessa campanha bracarense. Realmente com os números maravilhosos desse goleiro aí. Bom, antes de falarmos da Liga, Emílio, vamos falar dos clubes. Vamos começar pelo campeão, o Porto. O Porto comprou, em definitivo, o tal de Kivior, o zagueiro que era do Arsenal, pagou 17 milhões de euros, tem mais 5 milhões em metas a serem cumpridas. O jogador é na integralidade do Porto, só que se o Porto o vender, ele tem que pagar mais 2 milhões para o Arsenal, contrato até 2030, cláusula rescisória fixada em 70 milhões de euros. Bom esse jogador, Camões? Olha, sinceramente, eu não posso falar muito dele, não, porque eu não conheço muito, não. Agora, 17, para pagar 17 milhões, já tem que ter algum mérito, né? Época de festa vale tudo, né? E do Mas grande Benfica? Eu não vi grande coisa dele no campeonato, não, sinceramente, para te falar a verdade. Olha, mas... se ele fosse bom, o Arsenal não vendia. Que lá tá difícil. E do grande Benfica, o que você tem aí, Emílio? Bom, o Prestiani, que, embora a Globo ainda insista em dizer que ele foi condenado por ato racista, eu reitero aqui que ele foi condenado por ato homofóbico. A única coisa que ele assumiu foi que ele chamou o Vini Júnior de maricom. Mesmo porque, se não tivesse chamado, eles não poderiam condená-lo, porque não há prova. Não há prova alguma. Exato. Entendeu? Exato. Então a FIFA, do jeitinho, aproveitou um áudio dele, condenou ele. Aí a punição é da UEFA, 6 jogos, 3 de pena efetiva. Ele cumpriu o primeiro, vai cumprir 2 em competições internacionais na Europa. Aí a FIFA abrangiu essa punição mundialmente, ou seja, se a Argentina não fizer mais 2 amistosos antes da Copa, o Prestiani, se for convocado, não participa dos primeiros 2 jogos. Claro que, em sendo convocado, os argentinos vão arrumar 2 joguinhos para ele poder estrear. Mas tem, se eu não me engano, já tem 2 jogos, né? Aí já agendados. Já, então pronto. O Prestiani não é titular, ele é um jogador apenas, não sei nem se vai ser convocado, né? Em todo caso, vamos ver. Agora o Real Madrid está um ambiente maravilhoso lá com essas mimimi aí do Vinícius Júnior, Mbappé, o Valverde, o Tchouaméni. Olha, tá um balaio de gato aquilo lá. E o Mourinho foi lá meter o bedelho, louquinho para ser contratado. Foi lá ontem. A Porto foi visitar o Real Madrid. É muito oferecido. É mesmo? Foi lá ontem. Que cara de pau, hein? Eu falou, vim aqui para pôr nos quentes para os meus amigos. Nossa senhora. Fala, Celso. Oi. Rapaz,
Ele foi lá porque ele levou o padrinho nas costas, amigo. Ele levou o JJ, o J Mendes, amigo. O J Mendes é que tá andando com ele nas costas para um lado e para o outro. O J Mendes está louquinho para tirar ele do Benfica para levar para o Real Madrid, amigo. Para ganhar mais uma graninha, mano. Só. Que é isso? Lembrando que o contrato dele, Nelson, Camões, Lourenço, diz o seguinte: ao término de cada temporada, o contrato de 2 temporadas, ao término de cada temporada, tanto o Benfica pode demiti-lo sem multa, como ele pode ir embora sem pagar multa. Emílio, o Sport não foi campeão, mas nas outras modalidades está ganhando tudo. O Sport pegou o Benfica na melhor de 5 partidas, ele venceu as 3 primeiras e já liquidou a fatura, venceu por 3-0 no vôlei, semana passada, 25-18, 25-7, 25-19, sagrou-se bicampeão português de vôlei. E ontem também o futsal do Sport garantiu vaga na Champions do futsal, não é, Camões? Exatamente, para a final. Vai pegar uma pedreira, mas não tem problema, né? Esse Palma da Espanha ganhou os últimos 3 campeonatos. Aliás, esse Palma, junto com o Cartagena, que o Sporting acabou eliminando, e o Barcelona, são as 3 melhores equipes de futsal da Espanha. E também, eu queria lembrar, dá parabéns ao Sporting e ao Benfica. Primeiro, no hóquei em patins, porque o Sporting foi eliminado no finalzinho, já no prolongamento, rapaz. Estava 0-0, apareceram 2 golzinhos lá no finalzinho, muito estranhos. E o Benfica também, que deu luta ao Barcelona e caiu por 5-4. Realmente, 2 equipes de hóquei muito fortes. E também dar parabéns ao Porto, que acabou eliminando o hóquei de Barcelos e está na final. O Emílio, e a Ilha da Madeira está em festa, o Marítimo subiu. O Marítimo, no meio do campeonato, perdeu o técnico Vitor Matos para o Swansea da 2ª divisão inglesa. O Swansea que estava na zona do rebaixamento, ele conseguiu levantar o time e há pouco tempo o Swansea estava a 5 pontos da zona de subida. Só que aí quem assumiu foi o tal de Miguel Moita. Esse Miguel Moita era auxiliar técnico do Leonardo Jardim há um tempo atrás, mas devido à campanha e ter subido o Marítimo, ele já tem interessado, já disse que não continua, o Marítimo vai ter que ir atrás de outro técnico. Brasil é o endereço dele, talvez, né? Vamos ver. Opa, ele está fazendo tudo na mão. Dando um spoiler. Ô, Emílio, e você tem notícias aí do queridíssimo Vitória de Setúbal? O Vitória de Setúbal, que há alguns anos faliu, foi relegado à última divisão distrital, foi devagarzinho, de vento em popa, foi subindo os patamares das distritais e agora conseguiu ascender, já está de volta, está na 3ª divisão de Portugal, caminhando firme e forte para fazer que nem o Marítimo, fazer que nem a Acadêmica, que já galgou aí a 2ª divisão. É um time muito importante em Portugal, é o 6º time com mais participações na 1ª divisão de Portugal. Inclusive ganhou muitas taças também, né? Ou algumas, né? Primeira taça da Liga, se não me engano, foi o Vitória de Setúbal que a venceu. Setúbal merece. A segunda foi deles. Hein, Camões? O Setúbal merece um time lá nas grandes divisões, né? O Setúbal, a região do Setúbal, aquele povo ali todo ali, merece ter uma equipe para poder ir lá, final de semana, torcer, realmente. Aquela região e o Restelo também. Aqui são 2 regiões que realmente merecem as suas equipes na Primeira Liga. O Bocage aguarda imensamente o retorno do Setúbal. Emílio, e o teu amigo lá, o João Pinheiro, hein? Fala a verdade. Meu Deus do céu. Aliás, o Setúbal,
O Mourinho falou que se precisar dele no futuro, quando estiver voltando para a primeira divisão, que ele vai ajudar o Setúbal. Quando estiver aposentado. O João Pinheiro apitou, está sendo bem remunerado, né, pelas participações no Campeonato Português aí. Ele está sendo bem remunerado, bem premiado, diria melhor. Ele apitou o jogo entre PSG e Bayern, causou uma balbúrdia de uma confusão. Teve um lance que depois eu fui procurar a regra e ele realmente estava certo. Uma bola dentro da área do PSG que o Vitinha chutou, ela bateu na mão do João Neves, não estava indo em direção ao gol. Os alemães o criticaram, mas depois ele conseguiu segurar o jogo. Realmente, segundo a regra, se um jogador do mesmo time chuta a bola dentro da sua área e a bola bate na mão de outro, desde que ela não esteja indo para o gol, não se dá pênalti. Diferentemente se fosse o contrário, se fosse o atacante que chutasse e a bola batesse na mão do defensor. Então, o João Pinheiro começou muito perdido, mas depois conseguiu equilibrar a partida que o PSG fez um gol no começo e garantiu vaga para a finalíssima. Lembrando que o PSG até me admirou o João Pinheiro apitar essa partida, porque o PSG tem 4 portugueses. Não, e por falar nisso, Emílio, essas regras aí para o João Pinheiro, ele principalmente quando o jogador chuta a bola na mão do outro, sendo esses dois portugueses, não se dá pênalti. Porque, pelo amor de Deus, no segundo tempo aconteceu a mesma coisa, só que não foi na mesma situação do primeiro, né? Então, aquele primeiro ele até tem razão, a regra, você falou bem, é verdade, mas o segundo não tem desculpa. O João Mendes, de novo, pôs a mão na bola, e antes desses lances aí, o Nuno, que já tinha um cartão amarelo, meteu a mão na bola e seria o segundo amarelo e seria expulso. Então esse João Pinheiro, na boa, ele é um cara, além de ser ruim, ele é muito azarado. Mas quem gosta dele é o Camões. Fala aí, Camões. Falo, vou falar. Por isso que ele foi premiado. Minha mãe do céu. Ele foi premiado, ô Nelson. Ele vai apitar o jogo do Braga e Benfica hoje. Bicho, hoje não, amanhã. Adivinha. Ele vai apitar o jogo do Braga e Benfica, amigo. Adivinha, na dúvida ele vai dar para quem? Coitado do Braga. Agora, Nelson, eu se fosse dirigente do Bayern, assim que saiu a nomeação dele, eu ia protestar. Que quer exatamente. Queira ou não, é um técnico português, no outro time nós temos 4 portugueses. Então, eu iria protestar e muito. Não, eu nunca vi jogadores na Europa, é coisa rara os jogadores ficarem batendo boca com o juiz durante o jogo e no fim do jogo, é raro. Ele foi muito mal no jogo, e eu diria que ele foi decisivo para o jogo. Porque se ele expulsa o Nuno Mendes logo ali no começo, a história é outra, o Bayern ia ter um jogador a mais. Olha, eu não sei nem por que ele foi lembrado para apitar esse jogo. A gente fica até com a pulga atrás da orelha, viu? Eu sei, o Camões também sabe. Sabemos. E aí, Emílio? O Portugal não será beneficiado no ranking em relação à Holanda, não? Aquele imbróglio do jogador holandês que assumiu outra nacionalidade, teria que ter um outro visto de trabalho. A justiça holandesa disse que realmente o NAC tinha razão, mas por um bem maior, para que 133 partidas não fossem anuladas e que causariam um prejuízo tremendo. Então, a justiça holandesa, reconhecendo o erro, dizendo que isso afetaria até a segunda, terceira, quarta divisão holandesas, resolveu indeferir o pedido do NAC e segue tudo como dantes no quartel de Abrantes. Portugal 2.0. Portugal 2.0, é isso aí. E o que você tem aí do Figo, Emílio? Você tem uma notícia do Figo, né? Essa é interessante. Vocês lembram muito bem que em 2000 o Real Madrid chegou com 10 caminhões de dinheiro para tirar o Figo lá do Barcelona
foi lá, depositou o dinheiro da federação, na época era assim, e o Figo não pensou duas vezes, trocou o Barcelona, onde ele era ídolo, foi para o Real Madrid, foi taxado de traidor, mercenário. E agora o Figo volta à tona lá na Catalunha, vários cartazes do Figo espalhados, vários outdoors espalhados pela Catalunha, escrito o seguinte: faça pelo seu dinheiro, pense no seu dinheiro. Isso é uma propaganda do Figo, do cartão de crédito Revolut. Imagina só o pessoal na Catalunha vendo o Figo fazendo propaganda do Revolut. Será que eles vão comprar, vão adquirir, pedir esse cartão Revolut? Nossa Senhora, isso parece aquela propaganda do Gerson, né, do cigarro lá. O importante é levar vantagem, certo? É isso aí. Agora, Nelson, imagina quanto o Figo não vai levar nessa propaganda aí. Ai, meu Deus, cada uma, viu? O Figo não precisava disso, hein? Pelo amor de Deus. Não. Bom, vamos de Superliga, Lourenço. A 32ª jornada foi concluída na segunda-feira. Você tem aí os resultados, né? Isso, no domingo passado, o Casa Pia perdeu para o Tondela por 1-0. Braga empatou 1-1 com o Estoril. O Rio Ave empatou 0-0 com o Gil Vicente. E a 32ª jornada terminou na segunda-feira com o Sporting vencendo o Guimarães por 5-1. A 33ª jornada começa hoje com Aves e Porto, Alverca e Estoril. Amanhã completa-se a 33ª jornada com o Tondela e Moreirense, Estrela Amadora Famalicão, Rio Ave Sport, Santa Clara Nacional, Benfica Braga, Vitória de Guimarães e Casa Pia e Gil Vicente e Arouca. Refletindo aqui a classificação, Porto já campeão, né, com 85 pontos, Benfica e Sport tem 76, Braga 57, Famalicão 52. Na parte de baixo, nós temos o Nacional com 31, Estrela Amadora 28, Casa Pia 26, Tondela 25 e o Aves, que já foi rebaixado, com 17 pontos. Alguém aí sabe dizer por que tantos jogos amanhã? É feriado em Portugal? Não, Nelson, porque são jogos que interessam para ver quem vai ter participação nas taças europeias e quem pode cair. Então, só teremos hoje 2 jogos que não têm importância nem para ver quem fica em segundo, terceiro, quarto, quinto, e nem para ver quem cai. Por isso, todos os jogos serão nesse horário, assim como acontece hoje em relação à segunda divisão de Portugal. A segunda divisão foi toda ontem, Emílio. A segunda liga aconteceu ontem, toda a rodada, já vou até comentar aqui, a 33ª jornada aconteceu ontem. Por isso que a primeira liga não teve nenhum jogo ontem, até para dar atenção para a segunda liga aí, que estava com a parte de baixo e a parte de cima em definição. Camões levantou o dedinho. Fala, Camões. Não, e eu queria também lembrar uma coisa, Nelson, Lourenço e Mídio. E também porque, para não sacrificar o Braga, porque o Braga jogou no meio da semana. Então, por causa do jogo do Braga, e como tem esses jogos que implicam realmente em situações de vantagem ou desvantagem, por isso que os jogos vão ser todos à mesma hora, e também para não prejudicar o Braga. Então, porque senão jogaria Benfica e Braga só amanhã, e os outros jogariam hoje. Então, como tem interesses junto que envolvem esses interesses, então também por essa razão os jogos vão ser todos amanhã. Acho que ninguém concorda com a eliminação do Braga. Mas fala aí, Lourenço. Segunda liga, toda a 33ª jornada aconteceu ontem. O Sporting B perdeu por 1-0 para o Porto B. O Penafiel venceu o campeão marítimo por 1-0. Feirense perdeu em casa para o Oliveirense, já rebaixado, por 2-1. O Felgueiras empatou com o Portimonense 1-1. O Chaves perdeu para o Leixões 2-1. O Farense empatou com o Paços de Ferreira 1-1. O Benfica B foi derrotado pelo Acadêmico de Viseu por 2-0. O Vizela venceu a União de Leiria por 1-0.
e o Lusitânia de Lourosa perdeu de virada para o Torreense por 2-1. O gol saiu no finalzinho, a virada do Torreense. Eu estava aqui acompanhando o jogo do Acadêmico de Viseu, aí o Torreense começou perdendo, e se perdesse, teria subido o Acadêmico de Viseu ontem, né? Mas eu tô aqui com as dicas da segunda liga. A jornada 34, que é a última, semana que vem, nós vamos ter Leiria contra Feirense, Oliveirense, Felgueiras, Passos de Ferreira, Penafiel, Marítimo, Chaves, Leixões, Lusitânia, Lourosa, Portimonense, Farense, o clássico da Algarve, Porto B, Benfica B, Acadêmico de Viseu e Sporting B, Torriense e Vizela. A classificação, Marítimo já é campeão com 63 pontos, o Acadêmico de Viseu tem 58, Torriense 56, são os dois que ainda brigam tanto para a subida quanto pela vaga do playoff. O Vizela e o União de Leiria já não tem mais chances. As chances são: Marítimo já subiu campeão, o Acadêmico de Viseu precisa de uma vitória ou um empate contra o Sporting B para subir. No confronto direto, as duas equipes estão empatadas e o desempate entre Acadêmico de Viseu e Torriense seria no saldo de gols geral. E o Acadêmico de Viseu tem 16 gols a mais de saldo do que o Torriense. Então, se empatar contra o Sporting, é muito difícil o Torriense tirar 16 gols de saldo. Convenhamos que está com a faca e o queijo na mão o Acadêmico de Viseu. E o Torriense precisa vencer o Vizela e torcer para o Acadêmico perder do Sporting B, que, convenhamos, tá difícil. O Sporting B tá... Onde vai ser esse jogo, Lourenço? É lá em Viseu, Então, vai ser um empate, você vai ver que vai dar um empatezinho lá, e o Torriense vai ganhar do Vizela e não vai adiantar nada. Porque tem que tirar 16 gols de saldo, é muito difícil. Vai pro Já na parte de baixo, o Oliveirense já está rebaixado matematicamente, pois só pode alcançar o Portimonense em pontos, mas perde no confronto direto para o Portimonense. Então o Oliveirense já está rebaixado. O Passos de Ferreira só pode alcançar o playoff, ou seja, mas precisa vencer o Penafiel e torcer para o Portimonense não vencer o Farense. Se empatar, precisa que o Portimonense perca para o Farense, que também, convenhamos, vai ser difícil, uma vez que o Passos Ferreira leva vantagem no confronto direto contra o Portimonense. Já o Portimonense precisa vencer o Farense para se livrar de qualquer risco de rebaixamento e de playoff, pois leva vantagem no confronto direto contra o Farense. Se empatar, torce porque o Passos de Ferreira não vença o Penafiel. E se perder, torce para que o Passos de Ferreira também perca o seu jogo para o Penafiel, mas nessa situação ficaria no playoff, não seria rebaixado. E o Farense, que é o que tem menos risco, mas também é complicado, porque só corre risco de pegar o playoff. Mas para se livrar desse risco, precisa de uma vitória ou de um empate contra o Portimonense lá em Portimão. Então o negócio é difícil. Se perder, vai ficar no playoff de qualquer jeito. Ou seja, Portimonense e Farense é o grande jogo da última rodada lá na parte de baixo. Lourenço. Lourenço, e esse playoff seria contra quem? Contra o Belenense. O terceiro lugar da Liga 3. Né? O Belenense, deve ser o Belenenses, né? Deve ser o Belenense. Já vou falar da Lourenço. terceira Liga. Oi. O pessoal de Viseu já está preparando um investimento para o ano que vem, viu? Vindo, está praticamente certo. O ônibus do Marsella vai ser comprado. Ai, meu Deus do céu. Da discórdia, vou te contar, viu? Eita, que dureza. Nelson, na terceira liga, você que tem muito interesse, nós já tivemos a 13ª jornada começando ontem. O Trofense empatou com Vitória de Guimarães B por 1-1. E a Acadêmica de Coimbra empatou 3-3 com o Mafra. Perdeu uma grande chance de já garantir o acesso aí. Hoje. Mas, Lourenço, esse jogo estava 3-0 para o Mafra. Exatamente. E o Mafra ainda perdeu um pênalti. Então eu vou te falar uma coisa. A Acadêmica realmente foi briosa e foi buscar o empate. E olha, quase vira o jogo.
pelo menos está garantida a participação no playoff, né? Então, e o próximo jogo da Acadêmica é em casa, né, Lourenço? Fala aí. Contra o Trofense. Semana que vem tem Guimarães B, Amarante, Acadêmica, Trofense, Belenenses, Mafra, União Santarém e Varzim. Hoje ainda teremos Amarante, União Santarém, Varzim e Belenenses. O Amarante, se vencer ou empatar hoje, já subiu, pois leva vantagem no confronto direto contra o Belenenses. E o Amarante, o Lourenço, está jogando agora, está 0-0, 10 minutos de jogo, Amarante e Santarém. Isso. A Acadêmica de Coimbra, se o Belenenses não vencer hoje, já sobe. Você entendeu? Já subiu. Caso contrário, se o Belenenses ganhar, precisará de uma vitória ou de um empate contra o Trofense para subir. Porque leva vantagem no confronto direto também contra o Belenenses. O Belenenses precisa vencer os seus 2 jogos e torcer por tropeços de Amarante e Acadêmica de Coimbra para subir direto, ainda dá. Mas tem grandes chances de ficar com a vaga do playoff. O Guimarães B, matematicamente, por incrível que pareça, ainda tem chances matemáticas. Precisa vencer o seu último jogo, aí igualaria os pontos do Belenenses, mas tem que torcer para o Belenenses perder hoje e perder na semana que vem. E ainda tem que tirar uma vantagem de saldo de gols que o Belenenses tem em todo o campeonato, que são 12 gols. Convenhamos que é muito difícil, já que no confronto direto eles estão empatados. Então, o desempate é no saldo de gols e hoje o Belenenses tem 12 gols a mais, né, de saldo do que o Guimarães B. Convenhamos que... Camões, me confirma aí, parece que o técnico do Belenenses foi demitido, né? Rapaz, eu não... sim, acho que... Foi essa semana. Isso, exatamente. Rapaz, mas você... a turma lá... Porque é aquela história, né? Um time como o Belenenses vinha bem, chega na hora do vamos ver... Só empata, e, sabe, o time... Mas demitir na hora H, bom... Mas também não é a hora, Nelson. Complicado. A diretoria ficou pé da vida com o cara, deu-lhe um pé nos fundilhos e trocou de treinador para ver se mexe, como é que se diz aí em Portugal? Mexer com os brios aí do jogador. Não, mas não é hora, Nelson. Sinceramente, na minha opinião, não é hora. Mesmo porque o Belenenses, esse empate do Mafra com a Acadêmica, onde foi o resultado dos sonhos para o Belenenses, porque tirou o Mafra da jogada e a Acadêmica não fugiu muito. Então, ainda tem chances, mas pelo menos o playoff, quem sabe, o Belenenses deve ir para o playoff, a Acadêmica e o Amarante devem subir direto. Né? Vamos ver. Só lembrando que os rebaixados da terceira liga para o Campeonato de Portugal foram o Braga B, o São Joanense, o 1º de dezembro e o Amora. O Campeonato de Portugal também está na sua fase decisiva, já na terceira jornada da fase de quem sobe. O Lessa e o Vianense estão liderando no grupo A e o Louletano e o Vitória Cernache estão liderando no grupo B. Já os rebaixados, olha só, os rebaixados para as distritais, o Emílio vai lembrar, hein? O São Martinho, Mirandela, o Vila Verdense, que nunca amadurece, esteve na segunda liga 2 temporadas atrás, olha, queda livre, foi rebaixado de novo lá para as distritais. Que coisa triste. O Ribeira Brava também. E o Monção, Camões. Monção foi rebaixado. Lourenço. Foi para um lugar que não tem condições de se me permanecer. Por muito que eu goste, por muito eu adoro o Desportivo de Monção, rapaz, mas ainda não tem estrutura, né? Estrutura para ficar na terceira liga, não. Fala, Emílio. Esse Vitória Cernache é de Sernancelho. Que legal. Também foram rebaixados o Peniche, o Samora Correia, o Marinhense, o Elétrico, tomou um choque, e o Lusitânia. Também rebaixados o Anadia, olha só, Anadia, Aparecida, o Resende, o Vila Real, o Gouveia, o Oriental, o Moncarapachense. Lembra desse clube? Moncarapachense, que já teve na Taça de Portugal aí dando trabalho para os clubes, já voltou lá para as distritais. O Portimonense Clube. O Portimonense que está na segunda liga, ele é
é uma SAD, né? Não, o Portimonense é o Portimonense que caiu, que estava na primeira coisa. Esse Portimonense Clube é que é a tal de SAD. Bom, bem lembrado, porque aqui está escrito Portimonense Clube. O Comércio e Indústria também foram rebaixados, o Vasco da Gama. Vasco da Gama da Vidigueira também foi rebaixado a Vasco da Gama, hein? Que coisa triste. Ô, Lourenço, O barco. Fala, Camões, mais alguma coisa? não, só para lembrar, rapaz, que esse elétrico tá mal aí no futebol, rapaz. Mas no futsal, os homens têm um time muito bom no futsal, patrão. Olha aí. Só para lembrar aqui, o Camões, Emílio e Lourenço. O Casa Pia foi jogar na semana passada com o Tondela em casa e perdeu. Tá namorando com a segunda divisão, hein? Pelo amor de Deus, hein? Jogando em casa, com briga direta e perdeu pro Tondela. Semana que vem a gente traz aí as condições para ver o que eles vão precisar na última jornada aí para não serem rebaixados. Fala, Mais Camões. alguma coisa, Camões? Sim. Ô Lourenço, para você ficar feliz, Lourenço. O Porto foi campeão de Júnior, rapaz. Campeão de Júnior? Exatamente ontem. Ganhou do Gil Vicente 2-1. Camões. Campeão de Júnior. Camões, campeão foi o Acadêmico de Viseu. Não, de Júnior não. Isso não. O Viseu foi na. É sub o quê, Camões? É sub o quê? Não, sub-23. Sub-23 foi o Acadêmico de Viseu. Tá, sim. O campeão de Júnior, juvenis, infantis e coisas de Júnior foi o Porto. Ontem venceu por 2-1 e coisa. O Acadêmico Júnior é o 23. Acadêmico Viseu ganhou a Liga Revelação Sub-23. Então, os aspirantes? Não. Provavelmente é os mais novos. Existem né? 3 camadas lá embaixo, que são os iniciados, os juvenis e os júniores. E o Porto E a Liga Revelação é o quê? A Liga Revelação é o quê? Essa revelação criaram uma intermediária de 123. O Júnior não, o Júnior é 19, depois 18, 17, 15 e coisa. Então, do Sub-19, que são os Júniores, foi o Porto ontem campeão. Tá, Sub-19. O Acadêmico de Viseu foi Sub-23. Importante, pessoal, é que a região norte lá de Portugal foi campeã nas categorias de base. Isso que importa. Mais alguma coisa, Emílio, Camões? O Elétrico. Sim, só para lembrar, rapaz. Espera aí, onde é cada vez? Emílio, só para lembrar, rapaz, como que tem um jogo muito importante do Sporting e do Benfica aí para ver quem fica com a segunda liga, rapaz, ninguém fala em contratação do Porto, ninguém fala em contratação do Benfica, rapaz, mas o que estão vendendo de jogador para o Sporting, que o Sporting está vendendo de jogadores, olha, essa história eu já conheço há muito tempo. Quando tem algum jogo importante, botam um negócio para comprar e vender jogador do Sporting. Vamos ver. E aí, Emílio? O Elétrico caiu de divisão na contramão e falou que ano que vem ele volta à combustão. Então tá bom. Um grande abraço, Emílio. Um grande abraço, Camões. Tchau, bom final de semana, pessoal. Dia das Mães aí para todos. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé, Nelson. Lusa do Canindé ontem. Mais um jogo começando o segundo turno. Foi lá visitar o Madureira e vou te contar uma coisa, hein? Eu comecei para estragar o fim de semana, né? Para estragar o Dia das Mães, a Portuguesa
fez o favor de ir lá e perder para o Madureira. Com todo o respeito, a gente respeita todos os clubes, obviamente. A Madureira, meu, sinceramente, sabe, não tem condição. Jogadores assim, fora de forma. Olha, já tínhamos falado já da semana anterior, que tinha lá um cara lá com 90 quilos. Porra, sabe, então vai lá e perde o jogo. Pô, a Portuguesa, aí você chega no final do jogo, você vê lá, Portuguesa 60% de posse de bola, tal, os números bons, tal, beleza. 68 ataques. Porra, 68 ataques da Portuguesa? Cacete! E não criou nada. Quer dizer, não criou nada. Deu uma bola na trave, o goleiro lá fez uma defesa, aliás, a única do jogo, que foi o chute do Guilherme Santos. O Guilherme Santos, um chute dele, né? O Guilherme Santos, o ponte aérea, né? O Marcelo a gente já vai falar também disso. perdeu um caminhão de gols lá na chuta. Eu tive a impressão que ele estava jogando em La Paz, porque a bola estava muito leve, parecia uma bexiga, porque ele chutava a bola ia lá na árvore, ia fora do estádio. A gente tem que dar um desconto, Lourenço, porque o gramado do Madureira é uma coisa horrorosa. Ah, tá? mas Nelson, então, pelo é amor de difícil. Então, quem ataca mais, quem tem mais a bola no pé, tem chances de errar. O Maceió, eu concordo, teve um lance lá que às vezes é melhor você dar um tapa e fazer um gol. Como fez o René ontem contra o Fluminense, né? Ele coloca a bola, ele não dá pancada, né? Às vezes, uma colocada é melhor do que uma pancada. O Toró perdeu um gol, ele tocou deslocando, o goleiro só torceu. A bola tirou isso da Aliás, da o Toró jogou pouco e jogou bem, viu? Ele deu tá na hora de ser titular, hein? Tá na hora de ser titular. Meteu uma assistência pro Cadorini, que acertou a trave. Eu não sei como é que ele conseguiu também acertar a trave. Ele estava perto do gol. Puxa vida. Olha, é difícil. A gente fica chateado, porque, sinceramente, é um jogo contra o Madureira. Jogo para ganhar. Não interessa se é aqui ou se é lá. E você Tem gostou que da ganhar entrada o jogo. do goleiro, o João Paulo, no lugar do Bertinato, Nelson? Não gostei. Eu não sei qual foi a intenção do Ademir. Ele disse que é para rodar o time. O João Paulo vai jogar mais uma partida ainda. São 2 partidas que ele tinha combinado lá com o elenco de colocar o João Paulo. E uma era ontem. Eu não sei quando vai ser a outra, porque se continuar jogando do jeito que ele jogou ontem, totalmente desentrosado com a defesa. No primeiro tempo ele quase saiu. Ele e o Biazos lá quase tropicaram lá numa bola. A bola vinha, deixa que eu deixo. Quase que o cara toma a bola deles. Ele saía do gol atabalhoado. Tanto é que no ele gol, deu uma, no gol do ele deu uma Madureira, rebatida lá. ele saiu totalmente torto lá no gol do Madureira, caçando borboleta. O cara antecipou ele e fez o gol. Pelo amor de Deus. Aliás, falando do gol, Lourenço, sinceramente, o cara deve ter o quê? 1,70 m? O cara que fez o gol? Sabe, ele atravessou a área, ninguém foi atrás dele. Então, os jogadores, eles têm que entender que quando vem um escanteio, uma falta e tal, ele tem que ter um papel ali a ser cumprido. Cada um pega um. Então, quem não pegou o jogador foi o Cadorini, que ficou olhando, o cara cabecear e tal. Eu não sei se o goleiro tivesse ficado lá debaixo da trave, se ele pegaria, porque ele cabeceou bem, né? Mas a saída do goleiro foi atabalhoada, tipo desespero de causa. E outra, viu, Lourenço? Hoje em dia, goleiro que não tem miseravelmente 1,85 m, não dá mais. E eu acho que esse João Paulo não tem 1,85 m, ele é baixo. É um goleiro baixo e, além do que, ele cometeu algumas falhas incríveis. Às vezes o cara quer mostrar jogo e tal, mas o goleiro é o principal jogador que tem que passar segurança para o time, né? Então, essa falta mesmo que foi, o Ademir até na entrevista lá no final, ele falou sobre isso, que nem foi falta, mas não interessa. A falta foi apitada e os caras ficaram dormindo no ponto. Aliás, já tinham feito faltas bobas, lembrando que o Madureira deu uma bola na trave numa falta, né? E o rapaz lá que é o melhor do time deles, já o mais velhinho lá, o tal do Rodrigo Andrade,
Ele deu um chute lá que passou lambendo a trave. Ali já era para ter saído o gol do Madureira, que atacou pouco, mas atacou melhor que a Portuguesa. Então, a Portuguesa não matou o jogo. Então, isso que a gente está sentindo falta. Eu, sinceramente, nos últimos jogos, a gente tem elogiado o Igor Torres e tal, vou começar a meter o pau de novo, porque não está jogando nada. O Guilherme Santos entrou ontem. Mas posso te falar, Nelson? Eu te falar uma coisa. Eu acho que ontem as substituições foram erradas do Ademir Fezan. Eu acho que o João 99 lá não devia ter saído do jogo. Por mais que ele estava dando um gás ali, Nelson. Me desculpa, o Toró tem que entrar, mas sinceramente, o Guilherme Santos é outro que entrou e não disse a que veio. Sinceramente, estava mais preocupado em pegar o avião do que jogar futebol, né? Para quem não sabe, né, ou explicando aí, né, Lourenço, o Guilherme Santos no final do jogo saiu correndo porque tinha comprado uma passagem de avião para voltar, só que ele não avisou o treinador, ele avisou o diretor. Sabe, o chefe direto dele ali é o treinador, né? Então, na hora da conversa ali depois da derrota, o cara saiu correndo, pegou um Uber lá e foi embora para o aeroporto, sem que o Ademir soubesse. Quer dizer, uma coisa absurda, né? Eu acho que ele está em maus lençóis, esse Guilherme, acho que ele não vai jogar tão já no time, né? O Kawari entrou, fez pouco, né? E o Fezan meteu 5 atacantes. Ele lá na entrevista, ele falou, no final nós terminamos com 5 atacantes. Ademir, sabe, não é enchendo o time de atacantes que você vai ganhar o jogo. Eu acho que perdido. Ele tira o Portuga, Nelson. Ele tira o Portuga para pôr o Kawari. Tá de brincadeira, porra. Não, ele tirou o Portuga. O que aconteceu com o time? O time caiu. Ele coloca o Hudson. O que acontece com o time? O time cai. O Hudson já entrou já nos 45 do segundo tempo, né? Então... olha, o Lourenço, pode observar. O Portuga saiu, o time caiu muito. Porque lógico. O Portuga é o cara da primeira bola, é o cara que enfia uma bola, é o cara com categoria, é um cara que liga o meio do campo ao ataque. Ele saiu, meu amigo, não tinha ninguém ali com característica parecida com a dele para fazer esse papel. Não é o Maceió, não é a dele, né? Então, e com isso, né, você está colocando aí a classificação, Lourenço, a Portuguesa ainda está em primeiro, mas hoje tem o jogo Portuguesa do Rio contra o Água Santa. Se um deles ganhar, passa a Portuguesa, né? Isso. Qualquer um que passar, que vencer, passa a Portuguesa. O Água Santa passaria em número de pontos, iria a 12, e a Portuguesa Carioca empataria em número de pontos, mas teria um saldo de gols melhor que a Portuguesa. Então, já vai perder. Temos que torcer para o empate, digamos assim. O empate seria o melhor resultado para não perder a liderança. Lembrando que na semana que vem a Portuguesa enfrenta o Água Santa no Canindé, né? Às 16 horas, no sábado que vem, aqui, ó, dia 16 de maio, 16 horas, Canindé, Portuguesa e Água Santa. Então é outro jogo pedreira, briga pela liderança também, né? E outra, Lourenço, agora começa a fase de definição. Esses times que estão lá embaixo começam a se mexer. Você vê, o Pouso Alegre ontem já meteu 3 no América. Então, agora, o Guatambu vai cantar. Entendeu? Então, os times... já vai ser mais difícil jogar com esses times aí que estão brigando pela vaga, né? Então, enquanto a Portuguesa, vamos fazer experiências, vamos trocar o goleiro e tal, não sei o quê. Sabe? Ai, Jesus. Eu não vejo a hora do Gustavo voltar também, viu? O Boteguim tá jogando bem e tal, mas o Gustavo dá outra consistência para defesa, tá? Eu já começo a questionar se deve ser o Boteguim ou o Biazos, porque o Biazos ultimamente tem, olha, ele fez umas faltas ontem, sabe, que não tem necessidade, falta lá na intermediária, que não tá gerando perigo nenhum. Ele mete uma falta, lá vem bola para a área, sabe? Olha, e você viu ontem no final do jogo, os últimos 5 minutos, o Madureira ficou lá já nos descontos, o Madureira ficou na bandeirinha de escanteio lá ali.
E os caras malandros, você vê, o cara punha o pé em cima da bola, rolava, e já tocou na bola. E os caras da Portuguesa olhando, esperando o cara bater aí, que eles perceberam, já tocou, vamos lá. Na verdade, atento, porra. Na verdade, Lourenço, o cara bateu o escanteio, a bola tem que dar uma volta sobre ela. E não tava acontecendo isso. É que o juiz é um bunda mole. Bandeirinha carioca ali do lado. Bandeirinha, né? Sabe? A bola tem que dar uma volta. O cara punha o pezinho e ficava ali, a bola naquele losanguinho ali do escanteio, e ficava aquela encebação. Mas a verdade, Lourenço, que não ia ser aquilo que ia resolver o jogo. A Portuguesa tem que ter liquidado o jogo desde o primeiro minuto, pô. Sabe? E isso que está preocupando a mim e aos torcedores da Portuguesa. Não está tendo aquele matador. Tá certo que é um animal em extinção, o artilheiro, o matador. Tem muito clube aí cheio da grana que não tem esse matador. Hein, Nelson, mas dá preguiça do Cadorini também, hein? Putz, porra, olha. Eu tô com preguiça dele já, viu? Então, é o Cadorini, o Igor Torres tá jogando mal. Depois que ele virou titular, ele começou, sabe? Fica meio acomodadão, sei lá. Não tá bem. Ele sabe que vai sair todo jogo. E o Maceió tá devendo, quer dizer, tem sido um bom jogador, tal, e é o alvo de todas as marcações. Ele é um jogador, é o mais inteligente, com certeza, ali do time, e o Portuga. E eu concordo com você, tá na hora do Toró entrar, tá na hora da chuva aí, vamos pôr o Toró. Porque, sabe, ele precisa ir ganhando o jogo, então ele precisa de mais tempo. Estão guardando ele pro mata-mata lá na frente, nas outras fases. Não, mas esse negócio de guardando ele, ô Lourenço, até parece que é o Neymar, né? Que, vamos guardar o cara, ele tem 40 anos. Pô, é moleque, meu, o cara tem 23 anos. Pô, joga uma vez por semana. Uma vez por semana, pô. Põe um cara pra jogar, pô. Sabe? E a Portuguesa tá precisando dele. 26. Meu, 26 anos é moleque, cara. 26 anos é moleque. Eu com 68 jogo 1 hora de futebol. Tá tudo certo. Pô, então... Pô, tá na hora de botar o Toró pelo menos meio tempo já. Entendeu? E eu sinceramente começaria com ele jogando. Tirava o João 99, já sacava ele, que não me agrada esse jogador, ele quer bater escanteio, ele quer bater falta, ele tá parecendo o dono do time já, e ele não tem essa bola toda para pegar a bola e pôr debaixo do braço, não tem, então, sabe? O Salomão ontem voltou, né, no lugar do Hipólito, né? O Salomão voltou, jogou bem, o Hipólito também, mas o problema não é ali, o problema é na decisão. O problema é na hora de chutar para botar dentro dos 3 postes ali, né? Tem que enfiar a bola ali dentro, cara. É aquela velha história que eu vivo falando, Lourenço. Para ganhar jogo, você precisa fazer gols. Para fazer gols, você tem que chutar no gol. Quantas bolas o goleiro do Madureira pegou ontem? Uma só, jogo inteiro. Outra bateu na trave e tal. Mas o goleiro mesmo, defesa do goleiro, uma. Não dá, né, meu? Bom, acho que é isso. É isso aí, Nelson. Estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Vamos aos aniversários da semana. Mandando um beijo para todas as mamães hoje, Dia das Mães aqui no Brasil. Parabéns a todas elas. Também no dia 15, o Gustavo, seu filho, fazendo aniversário. Parabéns para ele, muitas felicidades, muita saúde, muita paz no coração. E para todo mundo aí, tá aniversariando essa semana, um grande abraço para você também, muitas felicidades, muita saúde e proteção sempre para vocês. E estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, mandando abraços a todos que se ligaram com a gente nesta edição. O Alberto Miranda, a Ângela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeiro, o Antônio Oliveira Rodrigues, o Arthur Cabreira, a Carolzinha Marques, o Eduardo Paulo, a Gasparina Oliveira,
o Gustavo Paulo, Joaquim Pereira, o Jorge Guzmaninho, José Carlos Leal, Maria de Jesus Amaral, Maurício Mazzoli, o Murilo Ângelo, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Paulo Souza, o Roberto Fernandes, o Virgínia Amaral, a Vitalina Costa. Mandar um beijo para minha esposa Grace, a Dona Fátima, a Mariane, a Tia Lena, a Tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Thiago, a Dona Marilene e seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lilo, minha tia Marizi, a Amélia, a Bruna, a Fernanda e o Neto, o Orlando, a Rosa, a Esther Sangalho, o Leonardo, a Simone, o Felipe e o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a Dona Maria, o Cristian, a Raquel e a Lisa, todo mundo ligado no Navegar é Preciso. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias, a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo, a partir das 10 horas, ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanet. Então, um bom domingo para vocês, um feliz Dia das Mães e tchau! Tchau! Luzanet.